Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia, um grande abraço. Está entrando no ar o Acorda Vascaíno nessa quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Estamos chegando aqui para falar do Vasco e para falar do assunto Júnior Urso. Que situação, né? Que coisa engraçada isso que aconteceu. Engraçado se não fosse trágico. Porque, é claro, a partir do momento em que tudo estava conspirando para o jogador ir para o Vasco. Bom, primeiro é bom a gente fazer uma ressalva. O Vasco em momento nenhum se manifestou que o jogador estava sendo contratado. Isso aí a gente tem que dar a mão à palmatória, ok? O Vasco nunca disse, não, o Júnior Urso está negociando, a gente está negociando. Não, nunca se falou isso. Mas tudo dava a entender. A empresária do jogador, a Stephanie Figuer, não dava dica nenhuma. Eu me lembro que eu mandei umas perguntas para o Júnior Urso e ela que respondeu por ele. Mandei para o pessoal do Orlando City umas perguntas, eles não me responderam. Mas aí, de repente, a empresária me diz na segunda-feira, amanhã tem coisa importante. E eu aqui ligado, sempre ligado. O Júnior Urso posta, aliás, na verdade, a esposa dele nas redes sociais vindo para o Rio, arrumando mala, aquela coisa toda. E de repente, do nada, ontem, eu recebo a ligação da empresária. Oi, Flávio, tudo bem? Olha, o negócio do Júnior Urso, ela até usou uma expressão engraçada. O Júnior Urso miou. E aí meio que eu não acreditei. Eu falei, mas o que que houve, Stephanie? Ela, os investidores acharam que não valeria muito a pena, não estava muito dentro daquilo que eles estavam programando. E aquilo eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque se é um jogador que está negociando, e volto a dizer, o Vasco nunca anunciou o nome dele, se o Vasco está negociando e de repente no último dia, no dia em que vai fechar teoricamente o contrato, dá para trás, aí eu vi depois algumas declarações dela falando que, sabe como é que é a burocracia de investidor estando longe, mas aí uma pessoa do Vasco me falou uma coisa, Flávio, o Juan Arciniegas está no Rio. Um dos sócios da 777. Estava ontem com o governador Cláudio Castro. Como é que pode? Então o investidor não estava tão longe. Ele podia estar aqui conversando, ele podia estar junto aqui. Será que ele não está aqui para olhar todos os contratos e de repente viu alguma coisa no contrato do Júnior Urso que ele falou, não foi isso que a gente combinou. Olha, é uma situação estranha. É uma situação muito estranha. Eu não quero acreditar que a 777 tenha dito o seguinte, não vai dar para pagar vocês o que a gente tinha cumprido não, porque se for isso é muito feio. É muito feio. Não quero acreditar que esteja barganhando. É claro que tem sempre alguém que vai pensar, porra, será que tá com dinheiro? Aliás, a grande maioria. A torcida em geral tá muito preocupada, porque diante de uma informação dessa, você pensa o seguinte, tá sem dinheiro. Se tá sem dinheiro, tá barganhando o contrato do Júnior Urso. Pois bem, para mim morre isso hoje, se o Vasco anunciar o Pedro Raul. Porque se você anuncia o Pedro Raul, provavelmente pagando mais do que pagaria o Júnior Urso, por um jogador jovem, você vai comprar o Pedro Raul ao Caxias Rei Sol. Não tem cascata nisso. Então o problema não é grana. Concordam? Se você investe num jogador 1 ou 2 dias depois, mais jovem, 26 anos, 2 milhões de dólares, não tem argumento para o Júnior Urso não ter ficado por conta de, o que a gente ajustou aí não vale. E parece assim bastante nítido. O que pode ter acontecido então? Vamos colocar aqui pontos. Primeiro, o jogador pode ter pedido mais na hora, ter dito, olha, a gente repensou aqui, queria fazer uns ajustes, umas melhorias, incluir algumas coisas de cláusulas contratuais. E aí levaram para o Juan, para os investidores, e os caras disseram, não, o combinado não é caro, não tem onde mudar isso. Não, mas aí não vai dar, então não vai dar. Pode ter sido, de repente, comissionamento, a empresária, de repente, olha, eu quero minha comissão à vista, eu quero isso à vista, então luvas para os jogadores, para o jogador, de repente não era isso combinado, de repente surgiu como uma dúvida. Estou colocando aqui o lado
do outro. Porque se for, olha, o que a gente prometeu aí, vamos pagar luva, vamos pagar comissão, vamos pagar isso de salário, a gente não vai cumprir, aí pra mim é sério. Aí é muito sério. E a gente nunca vai saber. A gente não tem essa informação. Pode acontecer de ter sido uma outra proposta, de chegar lá na reunião, Brax, esse contrato eu ainda não vou assinar porque eu recebi uma proposta do Clube Y. Tá aqui, ó. E você dizer, não, aí você vai me quebrar, eu não vou entrar no leilão. Não, então nós vamos para lá porque lá é melhor. Pode ter acontecido. Agora, ninguém levantou uma hipótese também. Pode ter sido exame médico? Pode. O jogador pode ter sido vetado no exame médico e o Vasco não divulgar isso. O jogador tem 33 para 34 anos, de repente tem algum problema que não vai dar a ele grande longevidade no futebol e de repente os investidores podem ter pensado, não sei, acho que não vale a pena a gente pagar o que a gente vai pagar a ele não. Porque alguma coisa muito particular aconteceu de anteontem para ontem para cair nessa situação. E volto a dizer, eu acho que a questão financeira cai por terra se o Vasco anunciar o Pedro Raul. Porque o Vasco tem dinheiro, se contratou o Pedro Raul. Então eu acho que ou mudou alguma coisa na operação, alguém pediu a mais. Não acredito que tenha se pedido para pagar menos, porque seria muito errado. Mas volto a dizer, a gente nunca vai saber disso. Ou então aconteceu alguma coisa extra. Uma outra proposta, algum problema no exame. Não sabe. Não sabe. Eu só acho que é uma questão que mostra claramente como tudo muda. Como o Vasco muda. Porque a partir do momento em que você não anuncia jogador e fala, e tem muita gente, ontem no nosso grupo de WhatsApp até muitos companheiros reclamavam e eu estava contra-argumentando, não, porque o Paulo Brax foi bravateiro, ele disse que tinha jogadores contratados, então não tinha jogadores contratados. Bom, vamos esperar, hoje é quarta. Pelo andar da carruagem, talvez ele quisesse anunciar 3. O Patrick De Luca, o Júnior Urso e o Pedro Raul. O Júnior Urso babou. Se ele apresentar 2, ele falou, tem 2, não falou em números, falou tem jogadores contratados, no plural, foi o que ele usou. Então essas questões chamam muito a atenção, absolutamente chamam a atenção, porque me parece que esse início, essa falta de comunicação traz essa dúvida, traz essa rusga gigantesca. A gente fica com dúvida do que está acontecendo, porque não há uma comunicação plena, mas ao mesmo tempo eu também quero tentar entender que o Vasco vai se comunicar dando uma justificativa, por que se ele não contratou? Porque ele falou até depois. Ele admitiu que estava em negociação, mas uma etapa não foi à frente. Agora, que etapa foi essa, a gente nunca vai saber. Pelas palavras da empresária, alguma coisa relacionada a acordo. A gente pede X e eles têm Y de orçamento. Mas o que causa estranheza é porque isso já está rolando há 20 dias, isso já não estava ajustado, não pode. Se já foi combinado lá atrás, é o que eu acho que acontece, você está namorando porque o Júnior Urso está livre. Ele podia ter acertado com outro clube, se já não tem esse compromisso, né? Porque já deveria ter um compromisso, já deveria estar amarrado isso. E não ter, então não acho que tenha sido isso. Não acho que tenha sido de acertou uma situação, resolveu, bateu o martelo, vem para o Brasil, vem para o Rio, vamos assinar um contrato, vamos resolver. E aí me causa essa dúvida maior. Porque eu não quero acreditar que em ambas as partes alguém tenha dito, não vou pagar isso para você, no caso o Vasco para o Júnior Urso, o que a gente combinou eu não vou cumprir, ou então que o Júnior Urso tenha dito, olha, eu não vou querer isso não, vou querer mais. Não consigo acreditar em nenhum dos dois lados. Consigo acreditar na boa vontade de que o Vasco e o Júnior Urso chegaram a um acordo e alguma coisa extra aconteceu. Alguma coisa extra aconteceu. Que não foi dinheiro. Pode até ter sido, se ele tiver recebido uma outra proposta. Aí é dinheiro. E aí, me parece que não há por parte do Vasco interesse em entrar em leilão. Como foi no caso do Rato,
O Vasco está abrindo mão desses leilões, não está querendo fazer essas disputas. Mas insiste, por exemplo, no Kehler, por acreditar. Insiste no Diego Valois. E se você for pensar, são sempre jogadores mais de composição. O Júnior Urso seria uma composição, o Wellington Rato seria uma composição, não sei se titular. Agora, tem um outro aspecto também que me veio à cabeça ontem à noite, porque eu tô com isso aqui, sabe, encucado. O Barbieri pode ter dito, eu não quero o Júnior Urso. Agora, aí é uma situação que contradiz um pouco aquilo que eu estava pensando antes. Se você já traz o jogador independente do treinador. Lembra a história do Rivelino? Eu vou contratar um Rivelino. Se o treinador disser que não quer o Rivelino, manda o treinador embora, dizia o ex-presidente do Fluminense, Francisco Horta. Agora, o Júnior Urso é um jogador que, se já estava palavrado, posso imaginar, o Barbieri diz, olha, cara, eu acho que esse cara... Eu acho que ele pode ajudar, mas eu acho que não vai ser a intensidade que eu quero para o jogador de meio de campo. Eu prefiro um jogador mais jovem. Pode acontecer. Pode acontecer, mas aí vai contrariar aquela situação de você estar contratando um jogador na frente do treinador. O que, na minha concepção, não é um erro tão grande. Acho até bom, porque aí o treinador não passa a ser dono, porque daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses ele vai embora e ficam as barangas que ele pediu. Então, todas essas situações levam a uma reflexão grande, levam a uma ideia grande de que foi alguma coisa muito séria que os investidores... E olha, é um outro detalhe, não houve a citação do nome do Paulo Brax, porque o Brax estava conversando com a Stephanie Figuer, acertava com ela, não houve a citação do Luiz Melo, por exemplo, o CEO da SAF. Foi alguma coisa que os investidores devem ter recebido dos caras do Vasco, e devem ter dito, olha aqui, ó, a gente tem isso aqui. Acho que não. Alguma coisa precisou ser modificada no acordo inicial que trouxe esse problema. E eu não sei o que é. É um grande mistério, realmente. O mais básico seria a questão do exame médico, que eu acho também que nunca vai se saber, porque se divulgar, dá problema. O jogador pode ter sido vetado, não pode? Pode não ter passado o exame. E talvez para preservá-lo você não fala, você não diz. É uma hipótese. Eu estou tão perdido quanto vocês nessa ideia do que é o Júnior Urso. Agora, é algo que me preocupa por um lado, mas que ao mesmo tempo me deixa uma pontinha de esperança do outro. Pô, mas que pontinha de esperança, Flávio? De que de repente quem está lá dentro não está se submetendo a qualquer coisa, a qualquer imposição. Por mais que esteja fechado, um pelinho a mais que você peça não vai ser dado. Vai se ter responsabilidade para fazer. E pelo lado ruim é de que você tem tudo pronto e por conta de um pelinho você desfaz tudo. Se for assim, futebol é brabo. Você, para montar um time, vai ser complicado, vai demorar muito. Porque hoje nós já estamos no dia 14 de dezembro e o Vasco não tem nenhum jogador anunciado. Provavelmente vai anunciar o Pedro Raul, provavelmente, porque depois dessa do Júnior Urso eu estou com o pé atrás, e vai anunciar provavelmente o Patrick de Luca. Agora, o que é isso? Como é isso? Não sei. Não sei. O Júnior Urso vai fazer falta? Eu gostaria de vê-lo. Acho que é um jogador interessante. Veio bem da MLS? Não sei. Não sei. Vou até buscar informação amanhã como é que estava o histórico dele lá, de jogo, de sequência, até exame médico, não sei. Eu estou buscando, eu quero entender essa situação. É que nem aquela história do Thiago Galhardo no vestiário com o Valentim, lembra? Alguma coisa aconteceu ali que ninguém nunca vai saber. Porém, eu acho que o Vasco tem que buscar jogadores. Tá buscando, eu sei. Mas precisa trazer um pouco mais para a realidade do torcedor, trazer um pouquinho mais para a galera também confiar. Porque eu entendo o torcedor que fica desconfiado, que fica amuado, fica triste, não vê o Vasco anunciar ninguém, chama o Paulo Brax de tartaruga, de lento. Eu entendo o torcedor, sei como é que é isso. E eu acho que intrinsecamente o Paulo Brax deve estar incomodado, claro que está, ele deve ter ficado frustrado de ontem ter sentado com o Júnior Urso, com a Stephanie, com quem ele está até fazendo outros negócios. Eu perguntei isso a Stephanie depois. O fato do Júnior Urso ter dito não
de alguma forma muda alguma coisa? E olha, eu vou ler aqui a resposta que ela me deu. Ela me disse claramente, eu perguntei, não, cada negociação tem a sua particularidade. Quer dizer, não é a situação, não houve uma rusga. É estranho, cara, porque não há uma rusga entre as partes, mas não deu certo. Parece aquela história do namorado e da namorada, que estão juntos há muito tempo, e de repente eles resolvem dar um tempo. Mas um não desgosta do outro. É estranho isso, né? Alguma coisa aconteceu nesse bastidor que impediu os investidores de cumprirem com aquilo, ou então eles não quiseram cumprir por alguma coisa. Que eu acho que precisa ser reavaliado, precisa ser remexido, para se entender o que houve. Porque para o mercado fica uma imagem de não tem dinheiro, barganhou, no caso do Vasco. Mas para o mercado também pode ter a informação de que, o Júnior Urso barganhou dinheiro lá, cara, quis aumentar. Para o mercado também pode ser a informação de que, você viu a filha lá a empresária lá do Júnior Urso, a neta do Figueiredo, tá pedindo comissão a mais, não vamos fazer negócio com ela não. Só a questão do exame médico é que não dá para falar, porque eu acho que isso dá até processo para o Vasco. Então, isso nunca vamos saber. Não sabe como é que ele tá. Ele tem 34 anos, vinha jogando, mas será que tá bem? Será que tá legal? As empresas norte-americanas são muito pente fino nessas questões, fazem exames, até o Emerson Rocha falou isso ontem, toxicológicos, para saber se o cara já ingeriu droga, não ingeriu, e tem muita coisa por trás disso, cara. Muita coisa por trás disso. Mas acho que o Vasco precisa cuidar. Precisa se cuidar para passar uma impressão melhor. Porque realmente isso não pegou bem, não soou bem. E talvez até pelo processo novo de não se comunicar muito, não dar muitas informações, isso torne a teoria da conspiração maior. Faz com que a teoria da conspiração seja grande. Então talvez comunicar, mas aí eu também entendo, mas vai comunicar alguma coisa que a gente não está negociando, ou a gente está e vocês é que deram que está fechado? É difícil, cara, é complicado. Porque realmente até esse momento, eu falei lá no início do comentário, o Vasco não disse estamos fechando com o Júnior Urso, estamos negociando. Não. Paulo Brax não falou disso em momento nenhum. E sempre tira da reta, não fala. E aí? Como é que fica essa questão? Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Estou curioso para ver a situação do Pedro Raul hoje. Porque, sinceramente, se o Vasco contratar o Pedro Raul, eu acho que a situação do Urso é outra. Prometo que eu vou correr atrás. Quero descobrir o que aconteceu para o Júnior Urso não ficar no Vasco. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Logo mais eu estou no canal Atenção Vascaínos com o AVNews. E aqui no Ave Mais, a qualquer momento, a gente tem boletim, tem notícia. Grande abraço, bom dia. Tchau, turma.